Oi, pessoal, tudo bom? A gente vai hoje para uma super dica de soluções, tá? Soluções, assunto importantíssimo em qualquer vestibular que você vá fazer, em qualquer exame que você vá prestar, sempre vai ter lá questões de soluções, né? Nem sempre tão amadas. Mas vamos lá, então vamos começar e vamos tornar soluções algo pelo menos mais simpático. E pessoal, porque soluções têm um uso, tá? Bem cotidiano. Um uso como, por exemplo, você imaginar que o que é uma solução? Solução é uma mistura homogênea, né? Formada por pelo menos o quê? Um soluto e um solvente. O que é o soluto? Soluto é o que está dissolvido e o solvente é o que provoca a dissolução. Então, por exemplo, café e água. O soluto, que é o café, e o solvente é a água. Por sinal, a água é o solvente universal. Falou de solvente, água é solvente universal. Teve água, ela é solvente. Então, vamos lá. Olha aí. Vê bem, pessoal, soluções. Quando a gente fala, por exemplo, aí, mais cotidiano, soro fisiológico. Soro fisiológico é uma solução. É uma mistura homogênea, onde você tem um dispersante e um disperso. Um dispersante e disperso são nomes que a gente dá para solvente e para soluto. Então você tem aí uma mistura homogênea. O solvente geralmente é o que está em maior quantidade e o soluto é o que geralmente está em menor quantidade. A gente pode classificar uma solução de várias maneiras. Uma delas é quanto à fase de agregação. Então, quanto a uma fase de agregação, ela pode ser uma solução sólida, isso mesmo. O ouro 18 quilates é uma solução sólida, onde eu tenho uma mistura, por exemplo, numa aliança de 75% de ouro e 25% de cobre e prata, ou de cobre ou de prata, ou dos dois misturados. Mas é uma solução sólida, tá? Você também pode ter uma solução que é aqui, ó, abissal, onde você vai ter uma solução aquosa, né? Uma solução aquosa onde o NaCl, o cloreto de sódio, sal, está dissolvido na água. A gente também pode ter uma solução gasosa, isso mesmo, o ar. O ar é uma solução gasosa, onde eu tenho 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio, 1% dos outros gases que tem na atmosfera. É uma solução gasosa. Outra maneira da gente classificar uma solução, pessoal, é quanto à condução da corrente elétrica. A solução pode conduzir corrente elétrica ou não. Então, se ela conduz corrente elétrica, ela é uma solução eletrolítica. E se ela não conduzir, aí ela é não eletrolítica. Por exemplo, uma solução molecular, onde eu tenho água e álcool. O álcool nem ioniza nem dissocia, não forma íon de jeito nenhum, nem o íon aparece separado. Então ela não tem condução de corrente elétrica. Mas, por exemplo, KCl em água é um sal, né? Os sais são ótimos condutores em solução aquosa, porque são compostos iônicos. Na água, sofrem dissociação. Então é uma solução iônica ou eletrolítica. Isso aí é quanto à condução de corrente elétrica. A outra é quanto à quantidade de soluto. Eu tenho uma solução diluída, quando eu tenho muito solvente para pouco soluto, e tenho uma solução concentrada quando eu tenho o quê? Pouco solvente em relação ao soluto. Então, pessoal, a gente pode classificar também quanto ao coeficiente de solubilidade. Aí sim, essa é uma parte muito vestibulosa e muito importante. Por quê? O que é o coeficiente de solubilidade? Coeficiente de solubilidade, pessoal, é a quantidade máxima de soluto que a gente consegue dissolver em uma determinada quantidade de solvente a uma dada temperatura. Então, é quanto eu tenho de soluto em solvente em uma temperatura. Gustavo, por que em uma temperatura? Porque quando eu altero a temperatura, eu altero a quantidade que se dissolve. A maioria dos sais dissolvem-se mais quando eu aumento a temperatura. Aí a gente chama de dissolução que aumenta com a temperatura. Ficou muito grande, né? Então é dissolução endotérmica. Ali tem alguns sais que, quando eu aumento a temperatura, a dissolução diminui.
Aí eu chamo de dissolução exotérmica, é isso mesmo. Então, por exemplo, olha comigo aqui essa tabelinha. A 30 graus, eu dissolvo 60 gramas do sal em 100 gramas de água. Se for a 50 graus, se eu aumentar a temperatura, ao invés de dissolver 60, eu dissolvo 70. Então, a 30 eu dissolvo 60 gramas, a 50 eu dissolvo 70. O que é que está dizendo aqui? Eu aumentei a temperatura, aumentei a quantidade de soluto que dissolve em uma determinada quantidade de solvente. Aumentou a solubilidade, não é? Olha graficamente, o AgNO3, KNO3 e NaNO3, todos aumentaram a sua solubilidade com o aumento da temperatura de solução endotérmica. O LiSO4, que é o sulfato de lítio, à medida que a gente aumenta a temperatura, ó, a solubilidade diminui. É uma dissolução exotérmica. Gustavo, e quando tem esse sobe e desce? Esse sobe e desce nessa montanha russa, aqui, ó, o sulfato de sódio, a gente diz que ele é um composto ou um sal hidratado, que tem água na sua estrutura, água de cristalização. Isso aqui é chamado de ponto de inflexão. Exatamente. No ponto de inflexão, é quando acaba a água de cristalização com o aumento da temperatura, aí a solubilidade cai imediatamente. Então, é quando ele muda o rumo da solubilidade. Pessoal, é importantíssimo a gente entender isso, tá? Outra é, todo mundo já passou pela experiência de tomar café e botar mais açúcar do que o café aguenta dissolver. Você pode mexer o dia todinho, no final vai ter sempre um pouquinho de açúcar. Então, ali é uma solução insaturada, quando a massa do soluto é menor do que o coeficiente de solubilidade, é porque dissolve tudo. É uma solução insaturada. Aí, olha, se eu dissolver tudo, saturada. Gustavo, e o açúcar é o que mesmo? É uma solução super saturada com corpo de fundo. Ou saturada com corpo de fundo. Saturada com corpo de fundo. Tá? É quando tem mais soluto do que o coeficiente aguenta. Aí ficou no fundo do recipiente. Então, pessoal, a gente não pode esquecer. Mas, Gustavo, eu confundi um pouco supersaturada com saturada. Ah, foi boa a sua pergunta. Vê bem, pessoal. Deixa eu mostrar no quadro aqui uma coisa. Vem comigo para o quadro. Estão prontos? Olha o quadro chegando. Oi, chegou. Vê bem. Pessoal, imagine que o coeficiente de solubilidade, tá, seja de 20 gramas de XY, que é um sal que eu acabei de inventar, em 1 litro de água a 25 graus Celsius. Esse é meu coeficiente de solubilidade. Tranquilo? Aí eu pego e tenho a primeira experiência. Vê. Vou colocar ele no recipiente bem prontinho aqui. Coloquei ele no recipiente, tá? E nesse recipiente com 1 litro de água a 25 graus, eu coloquei 15 gramas de XY. O que é que aconteceu? Isso aqui é uma solução insaturada, ou seja, ela ainda aguenta que você coloque mais soluto. Depois, você vai ter uma solução, o quê? Por exemplo, 1 litro de água a 25 graus, tá? E você coloca 20 gramas de XY, tá? Então, agora eu coloquei o máximo que ela dissolve. Então, agora eu tenho uma solução saturada, ou seja, chegou no limite. Está no limite. Agora, imagine, pessoal, que eu chego aqui e coloco para você isso aqui, ó. 1 litro, tá? 1 litro de água a 25 graus. E eu coloque aí nesse recipiente 27 gramas de XY. Sabe o que é que acontece? É, exatamente. Você vai ver que 20 gramas dissolve, mas 7 gramas ficam aqui no fundo. 7 gramas no fundo. Como é o nome disso? Corpo de fundo ou precipitado.
E aí, pessoal, quando a gente olha isso aqui agora é uma solução saturada, exatamente, com corpo de fundo. Tá vendo tu? Saturada com corpo de fundo. Ela não é supersaturada. E quando é que ela vai ser supersaturada, Gustavo? Vou te mostrar. Olha, quando eu era estudante, isso também para mim foi difícil de entender inicialmente. Então, olha como é interessante. Pessoal, ela supersaturada, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar 27 gramas de XY em 1 litro de água, mas olha agora o detalhe, olha o detalhe. Eu vou aumentar a temperatura para 60 graus Celsius. Aí eu olho e olha que interessante. Dissolveu tudo. Gustavo, então é supersaturada? Não. Porque a temperatura está a quanto? 60 graus. Não pode não. Aí sabe o que é que eu faço? Olha que bonitinho. Eu deixo voltar a 25 graus sem mexer em nada. Bem quieto, não deixa, ó, não mexe em nada. Deixa quieto. E aí tu vai olhar. Quando você olhar lá, ela vai estar, olha que interessante, pessoal. Ela vai estar 1 litro de água a 25 graus e aqui dentro vão estar dissolvidos 27 gramas. Oxê, é mágica? É não. Só que tem um problema. Agora ela é super saturada. Só que, meu filho, se você chegar aqui e agitar, na hora precipita. Na hora. Ou seja, o cara, você aumentou a temperatura, ele dissolveu, você fez com que a temperatura diminuísse tão lentamente que o sal está diminuindo aqui, mas nem estou percebendo. O sal ficou ali na dele. Ele nem percebeu exatamente. Mas se você chegar e soprar, ó, na hora ele precipita. Na hora. A gente chama, se você botar um pouquinho do sal, ele precipita na hora. A gente chama de germe de precipitação. Porque isso aqui agora se tornou uma solução insaturada. Qualquer mexidinha que você der, imediatamente a solução precipita. Tira um print disso aí, é importante. Tira um print, tira uma xerox e coloca na tua porta. Te garanto que isso vai te ajudar, tá? Outra coisa importante é tu saber quais são os sais que são solúveis ou não são solúveis. Mas isso é importante, é? Não, isso é fundamental. O pessoal tem que saber, tá? Tem que saber. Pô, Gustavo, tem que saber por quê? Porque cai. E aí tu pode errar uma questão por besteira. Então me acompanha aqui que eu vou te ensinar uma música que vai te ajudar. Vem cá comigo. Olha aí, Orquestra Sinfônica de Gustavo Holanda, maestro, onde a gente vai cantar uma música, tá? A música é bem conhecida de vocês. É essa daí, ó. Nitratos, cloratos e acetatos são todos solúveis sem exceção. Cloretos, brometos e iodetos, exceto do chumbo, prata e mercúrio. Os sulfatos são solúveis, exceto a família dos terrosos. Os sulfetos são insolúveis, exceto um A2A e amônia. O resto é insolúvel sempre, sempre, exceto alcalinos e amônia. Então, pessoal, aprende essa música que ela vai te ajudar muito na hora de uma prova. Ó, mas é muito de demais quem é e quem não é solúvel, tá? Vamos voltar para a aula? Vem. Então, olha, agora que tu já sabe o que é uma solução saturada, saturada com corpo de fundo e supersaturada, você já pode saber, então, exatamente esses pontos de um gráfico. Ó.
os pontos da curva, todos eles, né? Você vai ter aqui uma relação. Ó. Acima da curva é supersaturada, altamente instável. Abaixo da curva insaturada. E na curva são saturadas. Está no limite. E cada solução dessa vai ter uma maneira de se expressar. Então, você vai ter concentração comum, fração molar, molaridade, percentagem em massa, várias maneiras. Tem que saber todas essas maneiras. Então, pô, Gustavo, estou desanimado. Que desanimado, que nada, estás aprendendo? Vê, concentração comum é a concentração que a gente mais conhece, né? É a relação entre a massa e o volume, que é dada em grama por litro, ou seja, quantos gramas de soluto estão dissolvidos em 1 litro de solução. Tá? Tem uma formulazinha massa por volume. Então, por exemplo, se dissolvermos 20 gramas de sal de cozinha, que é o NaCl, em 500 ml de solução aquosa, qual é a concentração? Pessoal, a concentração é só você fazer, ó. A massa é 20 gramas e o volume é 500 ml, mas tem que ser em grama por litro. Então, eu transformo esse volume em meio litro. Então, 20 pelo meio litro vai dar 40 gramas por litro. Então, em cada litro, eu tenho dissolvido 40 gramas do sal de cozinha. Essa é a minha concentração comum. Uma muito pedida em vestibular é a concentração molar. Molaridade ou concentração em quantidade de matéria. Essa relaciona o número de mol do soluto para cada litro. O número de mol do soluto para cada litro. Então, ele chega para você e diz: calcule a concentração em mol por litro, molaridade, né? De uma solução que foi preparada, dissolvendo-se 18 gramas de glicose em água suficiente para produzir 1 litro de solução. Então, pessoal, glicose pesa 180. Então, 180 é 1 mol, 18x. X é quanto? 0,1 mol. Só que eu tenho 0,1 mol em que volume? Em 1 litro. Então, 0,1 mol por litro é a mesma coisa que 0,1 molar. Molar é mol por litro. Pessoal, essa unidade é importantíssima, tá? Aqui, ó. Qual a concentração molar, molaridade, de uma solução com 250 ml em 26,8 gramas de cloreto de cálcio? Eu acho quanto pesa cloreto de cálcio, que ele me dá os valores, cálcio 40, cloro 35. Eu acho o valor da massa molar. E aí basta fazer, ó. 1 mol pesa 111,1. Quanto vai pesar 26,8? 0,241 mol. Só que do 0,241 mol está em 0,25 litros, que é 250 ml. Isso dá 0,964 molar. Certo? Então, pessoal, é importantíssimo que a gente entenda o que está se fazendo em molaridade e concentração comum. Não confunde concentração comum com densidade, porque quem estuda só pela fórmula, né? Aí quando você vê concentração comum, tem lá massa sobre volume e densidade massa sobre volume. Cuidado para não achar que é a mesma coisa, tá? Então, olha, vê bem, uma coisa é sovaco e axila. Ó, concentração é o quanto eu tenho de soluto em um volume de solução. E a densidade é a relação entre a massa da solução e o seu volume. Por exemplo, se a densidade da substância for 0,8 gramas por litro, eu posso lhe garantir que 1 litro daquela substância pesa 800 gramas. Tá? Então, lembre-se sempre disso. 0,8 gramas por mililitro. Quer dizer o quê? Que 1 litro tem 800 gramas. Tá? A densidade da água é 1 grama por ml. Quer dizer o quê? Que 1 grama pesa 1 ml. Ou, corresponde a 1 ml, né? Ou 1 litro de água pesa 1 quilo, que são 1.000 gramas. Importantíssima essa relação. Então, a densidade é a relação, o quanto a massa corresponde ao volume. É diferente, por exemplo, da concentração comum, que relaciona o que, pessoal? Relaciona o quanto eu tenho, o quê? De soluto em uma quantidade de solvente. E olha, pessoal, tem uma relação que eu quero que todo mundo entenda hoje e relembre bem direitinho. Vem comigo. Olha, percentagem em massa. Pessoal, percentagem em massa é a massa do soluto pela massa da solução. Como assim, Gustavo? Se eu lhe disser assim, ó, a solução tem 40% em massa, isso quer dizer que para cada 40
gramas de soluto estão dissolvidos em 100 gramas de solução. Percentagem, tá? Então, percentagem é quanto eu tenho em cada 100. Se for em massa, é quanto eu tenho da massa em 100 gramas. Se for o título em volume, é quanto eu tenho de volume em 100 ml. Ajuda muito. Então, por exemplo, aqui, ó, a cerveja, 4,8%. Quer dizer que eu tenho 4,8 em cada 100 ml. 4,8 o quê? 4,8, ó, em grama em cada grama, litro em cada litro, tá certo? Se for volume, é volume por volume, se for massa, é massa por massa. 40%, o que quer dizer isso? Que em cada 1 litro, 400 ml, que é 40%, é álcool, tá? Uísque, ó, metade da garrafa de uísque praticamente é de álcool. Então, 1 litro de álcool tem 47%, que é quanto? 470 ml. Pessoal, olha isso aqui, tá? Em cada 1 litro, 95% é álcool. Então, quer dizer o quê? De cada 1 litro, 950 ml é álcool. Isso aqui é bem saudável para beber, né? Vixe Maria, bebeu, caiu. Então, pessoal, se for título em massa, massa por massa. Se for título em volume, aí você vai ter volume por volume. Certo? É bem importante isso. Então, aqui, ó, eu coloquei um pequeno exemplo. Uma solução é preparada dissolvendo 50 gramas de açúcar em 450 gramas de água. Gustavo, é 0,45 quilos. Muito bem, 450 gramas. Qual o título dessa solução e qual a percentagem em massa? 50, que é o soluto, em solução, que é quanto? 450 mais os 50, que dá 500. Então, 10%, 0,1, tá? Então, você vai ter aí essa quantidade, tá? Pessoal, aqui, ó, uma solução contém 10 gramas de sal dissolvida em certa quantidade de água. Calcule a massa da solução, sabendo que 80% em massa de solvente. Então, 15%, tá? A água é que você tem de soluto. A água é o que, pessoal? É 80%. Então, 15% é 20, né? 15 gramas, desculpa, é 20. Então, como há 80% de solvente, os 20 restantes são de quê? De soluto. Então, a massa da água é 75. Vê como é fácil. Deu para entender? Deu para entender? Então, não se esqueça, tá? Você vai ter aí uma solução. Solução é a massa do soluto mais a massa do solvente, tá? Então, se 15 gramas é 20%, os 80% é X. A gente faz direto. Pessoal, essa introduçãozinha de soluções ela é fundamental. Espero que você tenha guardado ela bem direitinho. E na próxima revisão da gente, a gente vai ver titulação. Legal? Vai ser muito legal. Um beijo para vocês. Até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau.